Salve pessoal, Lucas Silva de volta, finalmente depois de tanto tempo com mais uma videoaula para vocês. Muitos me pediram, muito eu hesitei e finalmente estou aqui de volta. Pretendo manter uma frequência de postagens daqui para frente, pode não ser com tanta frequência, mas pelo menos eu vou estar ativo aí, eu espero. Vou retomar aquela sequenciazinha de aulas que eu comecei de brincadeira lá e acabou que o pessoal gostou, que é fazendo layout, mas nesse vídeo eu vou falar de um assunto um pouco mais específico e um pouco mais complicado, que eu tenho lidado com esse assunto nos últimos dias, porque eu me vi na necessidade de criar algo desse tipo, então eu tive que estudar a respeito e implementar, e eu tive que usar em uma aplicação que eu estou fazendo. Então, como eu achei o conteúdo interessante e na verdade super necessário eu achei uma deficiência quanto ao assunto na internet. É muito difícil você encontrar uma videoaula ou um tutorial que fale a respeito de modo que você realmente entenda o assunto. Você acha mais palestras sobre, mas nada, nenhum código funcionando. Eu vou deixar na descrição dessa videoaula, que a propósito muito provavelmente vai ser grande. Se você já está assistindo, você já sabe que é grande videoaula. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de referência se você quiser se aprofundar mais no assunto e talvez ver alguns exemplos um pouco mais complexos da implementação. Nesse vídeo a gente vai falar sobre middlewares, o que ele é e para que ele serve e como que você usa ele. A gente vai fazer na prática, como todo vídeo do DAWS Master, porque middlewares atualmente é um assunto super em alta, principalmente com o lançamento da PSR 15, que a propósito eu não vou implementar nesse vídeo porque é um pouco mais além, mas a PSR 15 trata literalmente sobre a implementação de interfaces para middleware. A gente vai chegar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Nesse vídeo eu vou criar uma pequena demonstração de como funcionam middlewares, separando as camadazinhas bonitinho para você ver funcionando. Então, antes de mais nada, eu tenho uma pasta chamada middlewares dentro da pasta videoaulas, e é nela que a gente vai trabalhar. E eu já puxei ela aqui no meu Sublime. Tá, mas antes de eu começar o código, o que é middleware? Em termos práticos, um middleware nada mais é do que uma camada que vai ser executada para fazer determinada ação antes de chegar no core da sua aplicação. Você pode ter N middlewares em um stack de middlewares para rodar antes da sua aplicação. Por exemplo, você provavelmente já se viu em situações em que você precisa, por exemplo, validar autorização e autenticação de usuários em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se o usuário faz uma requisição para sua aplicação, você tem que primeiro ver se ele pode fazer a autenticação ali, e se ele for realmente autenticado, você depois, em determinadas rotas do seu site, por exemplo, no painel de controle, numa página de finalização de compra, qualquer coisa desse tipo, você tem que ver se ele tem autorização a estar naquele ambiente, sob aquelas circunstâncias. Então, middlewares, eles criam camadas de segurança, ou seja lá o que for, dependendo do que você precisa. Pode ser uma camada de segurança, pode ser uma camada de verificação extra, que para a resposta final da sua aplicação ser do jeito que você quer. Mas em termos práticos, o middleware é uma camada que você adiciona antes da sua aplicação. Serve para abstrair mais as responsabilidades do que você está querendo criar. Em vez de você ter um arquivo que faz um monte de coisa, você vai ter N arquivos que tratam coisas diferentes e conforme a resposta de cada layer, de cada camada, a próxima camada vai se comportar de forma diferente, tá? Nesse vídeo eu vou fazer um exemplo prático e vocês vão ver como funciona. Então, para isso, como a gente vai estar trabalhando com classes, inicialmente eu vou criar aqui então um arquivo
para o Composer. A propósito, se você não tem Composer instalado, é só acessar getcomposer.org e eu vou executar os comandos do Composer no git bash, que é o Git, né, que é o sisteminha para versionamento, controle de versão de aplicações. Então aqui eu vou criar um arquivo chamado composer.json, que eu vou salvar dentro da minha pasta de middlewares, e eu vou criar um objeto nele que vai determinar que minha aplicação vai usar PSR4 para carregar minhas classes. PSR4 é o padrão de autoload. A propósito, aqui está errado, que é autoload. É o padrão de autoload das classes do seu projeto. Então aqui estou dizendo, ó, autoload do tipo PSR4. Eu vou criar uma namespace app que vai carregar tudo que tiver dentro de uma pasta src na minha pasta middlewares. Em termos práticos, eu estou dizendo que a pasta src é a pasta, a grosso modo, a pasta app. Então eu vou salvar aqui como composer.json e eu posso começar a criar a estrutura de como vai funcionar isso aqui. Eu vou criar a new folder chamada src e aqui eu vou criar tudo que eu quero. Então eu posso já vir a priori aqui, acessar a pasta. E inclusive eu estou usando o champ, tá? htdocs, videoaulas, middlewares. E aqui eu vou colocar composer dump autoload -o, que significa composer crie autoload otimizado. -o é optimized. Então aqui ele vai criar o autoload para mim. Então ele cria aquela pastinha vendor e dentro da pastinha vendor ele tem um arquivinho autoload. Então tudo que tiver dentro do meu src, dentro das namespaces, dentro da src, ele vai reconhecer como parte da aplicação e vai carregar. Então aqui eu vou criar mais um arquivo, que vai ser o que vai carregar tudo que eu vou criar para poder testar. Então eu vou incluir dentro de vendor o autoload.php, index.php. Então beleza, vamos lá. Como eu disse, um middleware ele precisa rodar em camadas. Cada middleware é uma camada e cada camada tem que vir em sua ordem certa antes do core da sua aplicação. Então ele tem que ser rodado antes. Então para isso eu vou exemplificar isso criando uma classe app que ela vai representar a minha aplicação principal. Então ela vai estar dentro da namespace app porque representa a pasta classe app. Como eu vou estar representando minha aplicação, então app.php. Como eu vou estar representando minha aplicação, eu vou criar um método para fazer de conta que é o core da minha aplicação. Faz de conta que você tem aí seu sistema de roteamento, ou seja lá o que for que você esteja usando, e os seus middlewares vão ter que ser carregados antes de você chegar no código principal da sua página. Portanto, aqui vai ficar. Então aqui eu vou dar um echo core da aplicação. Por hora, se eu vim aqui no index instanciar app igual new app e falar app index, ele tem que me dar um echo dizendo core da aplicação. Então se eu vim aqui e atualizar a página, core da aplicação, beleza. Eu vou criar algumas classes que elas vão servir de exemplo para o que eu quero, tá? Então, antes de eu criar essas classes, eu vou explicar o que cada middleware vai fazer. Cada middleware vai receber o request e uma representação de um response. Vai tratar o que entrou no request, fazer alguma verificação, colocar alguma coisa no request para o próximo middleware utilizar. Então vai funcionar assim: middleware 1 vai receber o request e o response, e ele precisa chamar o próximo middleware para que isso aconteça, porque como eu falei, vão ser camadas, né? Vai ser camada 1 que faz alguma coisa, daí chama a camada 2, que aí faz alguma coisa, chama a camada 3, ou seja lá quantas camadas quiser, que no final vai chegar no core da aplicação com todas essas verificações feitas e
a aplicação vai saber o que fazer com base no que tudo isso aconteceu. Se alguma coisa ocorrer de errado, vamos supor assim, que o usuário não foi autenticado, não tem autorização para entrar na página, algum dos middlewares, alguma das camadas vai interromper o fluxo da sua aplicação, correto? Então, se eu vou ter que usar request e response, eu vou criar duas classes para representar o request e o response do HTTP. Então, eu vou criar aqui, ó, protected request, protected response. Eu vou fazer public function construct e vou criar a instância do request e do response. Eu vou colocar esse request e esse response dentro de uma pasta, new folder, HTTP, para ficar organizado. Então aqui eu vou dar um use app http request e app http response. Então o middleware, cada middleware ele vai receber o request e response, e a próxima é chamada de middleware, e ele tem que me retornar uma resposta, um response, correto? Então eu vou guardar this request new request e this response igual new response, ok? Opa, beleza. Então vamos criar esses dois, request e response. Só o que eu vou criar de funcionalidade nesses dois vai ser a mesma coisa. Então eu vou criar um trait que eu vou chamar nos dois, que esse trait vai tratar só de guardar alguma coisa para ficar dentro de seu respectivo objeto. Então vamos primeiro criar as duas classes. Então new file. Então namespace app http class request. Opa. Então request.php e aí Ctrl+Shift+S salva como response.php, renomeia para response. Ambos vão utilizar o que eu vou chamar de HTTP populate trait. Então use app HTTP populate trait, que nada mais é do que uma característica de qualquer parte do meu HTTP. Eu vou poder guardar alguma informação nela. Então eu vou dar um use aqui, use HTTP populate trait, e eu vou usar isso aqui também aqui no request. Então vou pegar o request, vou fazer a mesma coisa aqui. Então use HTTP populate trait. Vamos criar esse trait, new file. Então namespace app HTTP trait HTTP populate trait. Eu vou criar um protected data. Deixa eu salvar logo como HTTP populate trait.php. O data, ele vai ser um array vazio inicialmente, e toda vez que eu tentar fazer uma chamada de alguma coisa, key, eu vou retornar this data no key, e toda vez que eu tentar criar uma coisa, key value, eu vou guardar esse key com esse value dentro do data. Ok? Então, basicamente é isso que o meu request e o meu response vai fazer. Toda vez que eu tentar jogar uma propriedade aqui dentro, o meu trait vai tratar de ver que ele está tentando fazer isso e vai guardar no array. Isso aqui eu estou criando só para eu poder representar os dois objetos HTTP, o request e o response, ok? Então aqui pode esquecer esses dois por enquanto, que a gente já tem as instâncias deles. Agora vamos criar uma propriedade para representar todos os middlewares que eu quero que carregue na minha página. Então vou criar aqui protected, que carregue antes da minha aplicação, protected middlewares. Então vou ter um array de middlewares. Por que array de middlewares? Porque são camadas, certo? Então vai vir primeiro a autenticação, depois a autorização, depois a outra coisa que você precisar, e por último a aplicação. Então aqui eu vou criar duas representações. Eu vou criar first middleware, no caso aqui, como eu vou estar sempre guardando meus middlewares dentro de uma
namespace também vou colocar aqui app, ou melhor, vou sempre guardar logo a instância. Então, new app, vou guardar dentro de middlewares, first middleware, vírgula, copio isso aqui, colo embaixo, aqui vai ser second middleware. Então esse vai ser o primeiro middleware antes da aplicação, esse vai ser o segundo middleware antes da aplicação, e caso os dois tenham rodado certinho, ele vai por último entrar na aplicação, certo? Então esse vai chamar esse, e esse vai retornar a resposta final, e a aplicação vai rodar com base no que foi utilizado. Beleza. Para eu tratar a chamada dos middlewares, eu vou usar uma classe que ela vai manipular esses meus middlewares. Ela vai pegar todos os middlewares que eu quero que sejam carregados antes da minha aplicação, vai fazer um loop nelas e vai chamar uma por uma, e cada uma vai chamar a outra, no caso. Vocês vão ver como isso funciona. O foco principal aqui é que cada middleware tem que chamar o próximo, e cada middleware também tem que responder com um response, ok? Então beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta, new folder, chamada de middlewares, e dentro dessa pasta eu vou criar uma classe chamada de middleware handler. Então namespace app middlewares class middleware handler. Por que middleware handler? É o manipulador de middlewares. É ela que vai tratar de chamar todos os middlewares que eu precisar carregar antes da aplicação, beleza? Aí aqui, eu vou entrar aqui e vou dar um save por enquanto. Middlewares handler.php. Essa middlewares handler, como é que vai funcionar? Aqui na página eu vou fazer assim, ó, middlewares handler execute middlewares, e eu vou passar this middlewares, e eu vou passar this request, e eu vou passar this response. Por que eu estou passando tudo isso? Porque obviamente ela vai executar meus middlewares, e como já foi definido, todo middleware vai precisar receber a requisição e um mock da resposta, e cada middleware por conseguinte vai chamar o próximo middleware que também vai receber request e response. Então vai funcionar assim: cada middleware vai ter uma função chamada de handle, que ela vai receber a requisição, a resposta e o próximo, certo? Ela vai tratar a requisição, guardar alguma coisa na resposta e chamar o próximo, ok? Tratar a requisição, pôr alguma coisa na resposta e chamar o próximo. Chamar assim, retornar o próximo, ok? E o próximo nada mais é do que outro middleware que vai receber, e assim sucessivamente, beleza? Então vamos lá, vamos criar esse método execute middlewares. A gente vai vir aqui, a gente sabe que ele é estático, então public function, public static, né? Static function execute middlewares vai receber o request, vai receber o response e vai receber vai receber o middlewares, né, que foi o que eu defini lá, o request e o response. Como eu disse, o request e o response, no final das contas, vai estar disponível com tudo que os meus middlewares trataram para a aplicação. Portanto, esse método execute middlewares, eles devem receber esses dois métodos, dois objetos HTTP como referências. Por que como referências? Ele vai tratar o que precisar lá dentro, e todo tratamento que for feito no request e na resposta vai ser sempre guardado no objeto final, certo? Então aqui dentro, o que é que esse método vai fazer? Esse método ele vai percorrer todos os middlewares, ele vai fazer um for each, percorrer todos os middlewares as middleware, e eu sei que cada middleware, porque isso aqui é um array de middlewares, inclusive eu vou colocar array middlewares. Então, eu sei que cada middleware é uma instância, como foi determinado aqui na minha classe.
Portanto, eu vou pegar cada instância e rodar um método que eu vou chamar de handle, para ele tratar o que precisa tratar. Então, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar self call, que eu vou criar um método. Esse método é o que literalmente vai chamar o método handle de cada middleware. Beleza? Então vamos criar aqui public function, public static function call. Ele vai receber um determinado middleware, vai receber o request atual, o response atual e qual que é o next, beleza? Por quê? Porque ele vai pegar o middleware, mandar executar no handle dele o request e o response e vai passar o next para ser executado novamente. Então ele vai retornar o que o meu call user func array, ele vai passar qualquer função que ele tem que executar. Nesse caso vai ser o meu objeto, então middleware, que eu já sei que é a instância, no método handle. E esse meu método handle desse middleware vai receber 3 parâmetros, que vão ser o request, o response e o next. Beleza? Beleza. Aqui dentro, eu vou passar todas essas coisas que o método call precisa. O primeiro é o middleware, que já está aqui em instância. O segundo é o request, que também já está ali como referência. O terceiro é o response, que também já está ali. E o quarto é o next, que inclusive aqui tem que ser um closure. Por que closure? Closure é a chamada de uma função anônima. Então eu vou pegar aqui a function, que vai receber um request e vai receber um response. Por que ele vai receber um request e um response? Imagina que aqui embaixo eu estou no meu middleware, que é a classe, e ela vai ter o public function handle. Ele vai receber o request, o response e o next. A gente sabe que o next é um closure. Então, se ele é um closure, eu posso chamar como uma função. Eu vou dar o retorno do next, passando o request e o response. Entendeu? Só que esse closure, por sua vez, como já foi definido, vai retornar a resposta. E essa resposta, por sua vez, vai ser guardada na resposta principal. Então vamos analisar aqui. Pode ser que você esteja um pouco perdido nisso tudo. O que é que isso aqui está fazendo? O meu método call vai chamar um middleware e executar o método handle dele. O método handle dele vai receber um request e um response e o next, que é o closure. Ele, por sua vez, vai retornar o que esse next retornou. E o que é que esse next retorna? Uma resposta. Só que antes de retornar a resposta vai ser tratada juntamente com seu request aqui dentro. Portanto, toda mudança que eu fizer no request e toda mudança que eu fizer no response vai ser alterada nos requests e responses principais, porque eu estou recebendo eles como referência. Ok? Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Por último, esse next vai ser rodado, que vai retornar o response e vai ser guardado aqui. Ok? Beleza. Então vamos prosseguir. Então eu já tenho o meu método que vai executar os middlewares um por um, passando para o self call, porque eu estou me referindo à própria middleware handler, o middleware, o request, o response e o seu next, que ele vai sempre retornar a resposta. Então beleza. A gente pode agora começar a criar nossos middlewares para ver se funciona a nossa aplicação. Então eu vou criar dentro de middlewares primeiro uma interface para a gente tratar nossos middlewares, porque como eu falei, a gente tem 4 coisas a saber sobre middlewares. Eu sei que o middleware ele precisa do método handle, eu sei que ele tem que retornar uma resposta, e eu sei que, na verdade são 3 coisas, né? Ele precisa ter o meu método handle, o método handle tem que retornar uma resposta. Antes de retornar a resposta, esse método handle tem que receber 3 parâmetros, que é o request, o response e o next. Então eu vou vir aqui nessa pasta, vou criar um novo file. Ele vai estar sob a mesma namespace do app middlewares e vai ser uma interface chamada de middleware.
essa interface ela vai garantir que todo middleware tenha a seguinte sequência. Uma public function que vai ter um método que vai se chamar handle, vai receber o request, vai receber o response e vai receber o next e sempre vai me retornar uma instância de response. Eu vou salvar como middleware.php e aqui para usar esse response eu tenho que dar um use aqui em cima app http response, certo? Então eu estou falando, ó, todo middleware precisa ter um método chamado de handle e esse método handle tem que sempre receber um request, um response e um next. E ele tem que sempre retornar uma resposta. Inclusive a gente pode até forçar aqui, ó. A gente pode forçar, deixa eu dar um use então no app http request, beleza? E eu vou forçar que aqui é um request, aqui é um response e aqui é um closure, ok? Para que isso aqui funcione. E ele sempre tem que retornar uma resposta. Então esse é o padrão de toda middleware. Então eu posso fechar isso aqui, posso vir aqui no meu middlewares, posso dar um new file e posso começar literalmente a criar nossos middlewares. Então a gente vai chamar first middleware e second middleware. Aqui eu posso vir namespace app middlewares use app middlewares middleware, que é a minha interface, class first middleware extensão, desculpe, implements middleware, salva como first middleware.php. Public function handle, porque ele é obrigatório ter. Então request, response, next, retorna uma resposta. Beleza? E como ele tem que retornar a resposta, ele vai retornar o next request response, porque a gente sabe que o next, que é esse aqui, ele sempre retorna a resposta, beleza? Então eu vou sempre tratar a resposta, passar tudo para lá e ele vai sempre retornar a resposta. Portanto eu vou estar dentro do padrão da minha namespace. Então beleza, vamos dar um Ctrl+Shift+S e salvar como second middleware.php. Aqui vai ser second middleware, que vai implementar middleware, que vai ter um handle, request, response, next e retornar o next. Então, para a gente testar isso aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos recapitular. Dentro do meu index, eu chamo o index, o método index, que representa o core da minha aplicação. Esse index, antes de rodar o core da aplicação, ele vai chamar, usando a minha classe middlewares handler, um método chamado execute middlewares. Inclusive esse middlewares handler eu tenho que chamar aqui em cima antes, ó. Use app middlewares handler. Deixa eu ver se está nomeado certo aqui. É middlewares aqui com S. Tá. Beleza. Recapitulando. O index representa o core da aplicação. Antes de rodar o core da aplicação, a classe middlewares handler vai executar um método chamado execute middlewares, que vai receber todos os middlewares que tem que ser rodados antes da aplicação, e vai receber também o request da aplicação atual e a resposta atual. Esse request e response estão sendo recebidos por referência dentro desse método, o que significa dizer que toda alteração feita dentro desse método vai então afetar a minha instância principal de request e response. O que esse método faz? Ele vai percorrer todos os middlewares que ele precisa, que eu sei que cada um é uma instância, vai passar para o método call o middleware, a request recebido, a resposta recebida e um closure, que a gente chama de next, que vai ter como obrigação receber um request e um response e sempre retornar um response. Do call eu estou recebendo também uma resposta. Por quê? Porque eu estou retornando o que o middleware está retornando. E o que o middleware retorna? A resposta do next. E quem que é o next? A função meu closure. Então eu estou passando para lá.
para o meu middleware, chamando o método handle, passando para o handle request, o response e o next, e ele vai me retornar a resposta do next, que é essa resposta que vai ser guardada aqui, que por consequência vai ser gravada no meu objeto principal de request. A gente pode testar se isso aqui está funcionando, dando um var dump no meu thisRequest e no meu thisResponse. Deixa eu copiar aqui, response. Só que a gente não tem nada guardando ainda nesse request response. Então vamos usar nossos middlewares. Eu sei que o primeiro vai rodar antes do segundo. Então eu vou vir no meu first middleware e vou guardar alguma coisa no request. Por exemplo, request user. Faz de conta que esse aqui é a autenticação do usuário. Então eu vou colocar user id nome Lucas, certo? Aí eu vou falar response autenticado igual a sim, beleza. Lá no next, né, no próximo, que é o second middleware, eu vou pegar aqui e vou falar if response autenticado sim. Eu vou vir aqui e vou colocar no response permitido igual a sim, só para fazer de conta que ele fez a autorização, beleza? Então, no fim das contas, a minha aplicação vai mostrar o que aconteceu. Vamos rodar isso aqui. Se acontecer algum erro, a gente vai resolvendo juntos aqui, beleza? Então a gente vai rodar a minha aplicação. Então, o primeiro erro que aconteceu é que eu estou falando que é constant expression contains invalid operations, na linha 12 do app. Linha 12 do app. Protected middlewares igual a isso aqui. New. Estou passando as instâncias aqui. Constant expression. Acho que ele não está me deixando instanciar. Se ele não está me deixando instanciar, eu posso passar assim e usar class aqui. Mas talvez não seja isso. Talvez eu não esteja vendo o erro de verdade aqui. Mas vamos ver se é isso. Se eu estou passando a classe, então portanto não é mais uma instância. Eu posso vir nos meus middlewares, passar o middleware para lá, só que aqui eu tento instanciar esse middleware, beleza? Vamos ver se agora funciona. Agora ele deu um declaration of app middlewares first middleware handle must be compatible with com a minha interface. Então ele está dizendo que a declaração do handle dos meus middlewares tem que ser compatíveis com a minha interface que eu declarei. Ou seja, ele está me dizendo que tem que ser obrigatoriamente request, obrigatoriamente response e obrigatoriamente closure. Então aqui, em todo middleware, eu vou falar que tem que ser aqui então eu vou dar um use app http request response e aqui eu vou colocar request response closure, beleza? Mesma coisa no de cá, vou copiar esses dois, colocar aqui embaixo request response closure. Beleza, vamos ver se agora passa. Agora passou, olha só. Eu vou dar um echo pré aqui no meu app para vocês verem o que aconteceu. Então olha só. Primeiro eu estou dando var dump no request, depois o var dump no response, depois eu estou dando echo no core. O meu request, repara que ele guardou o user, certo? Que ele é um array com dois índices, o primeiro é o id, o segundo é o nome. E o meu response ele tem duas coisas no data. Lembra que se eu declaro alguma coisa, o meu trait guarda no data? Então eu tenho autenticado sim e permitido sim. Ou seja, com essas informações, o meu core da aplicação poderia, por exemplo, fazer assim: se this response autenticado for sim e this response autorizado, é autorizado que eu coloquei, não foi isso? Não, permitido foi sim, eu posso falar core da aplicação, por exemplo.
certo? Então ele não vai mudar nada porque eu estou vendo que é assim. Só um exemplo. E aí, se durante a passagem de uma camada para outra dos meus middlewares eu visse algum erro na aplicação, eu poderia, por exemplo, falar assim, ó, aqui é o second, né? Então eu poderia fazer assim, else, eu poderia parar o código colocando uma resposta na página, por exemplo, echo, erro, usuário não autenticado. Então, por exemplo, eu posso vir lá no meu first, e aí eu paro a aplicação, posso vir lá no meu first e colocar que não foi autenticado. Aí eu venho aqui e ele parou a aplicação. Erro, usuário não autenticado, certo? Então eu tenho agora camadas na aplicação antes de chegar na aplicação. Cada middleware faz o seu trabalho, cada middleware trata uma coisa. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o código, deixem nos comentários. Eu vou deixar todo esse código num repositório do GitHub, que eu também vou deixar nos comentários do vídeo, digo na descrição do vídeo. Desculpe se o vídeo foi muito grande, mas é que é muito conteúdo. Se eu fosse realmente explicar passo a passo de tudo, quer dizer, eu expliquei passo a passo, mas se eu fosse explicar ainda mais a fundo, com um pouco mais de paciência ainda, o vídeo ia ficar muito longo ou ia ser uma série muito gigante. Esse vídeo aqui é tipo uma resposta para todo mundo que queria que eu começasse a gravar vídeo de novo. Então tá aí um vídeo gigante sobre um assunto super complexo e super abrangente. Se vocês quiserem aprender mais sobre middlewares, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Deem like, por favor, porque esse vídeo demorou para gravar, vai demorar para editar também. Se inscreva no canal e tchau!